uma alegria para mim poder estar com vocês essa noite. Eu hoje à noite quero falar para vocês de uma pintura. Mas antes de eu falar dessa pintura, eu preciso contar um pouquinho do cenário do qual essa pintura se retrata. Claro, as crianças já nos fizeram uma apresentação. Se você não gravou nada, mas gravou o ano de 1517. 500 anos atrás. O mundo era bem diferente. Não tinha celular, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha luz elétrica. Então muita coisa que para nós é normal hoje não existia. O que mais marcou aquela época, talvez a maior diferença para aquela época, para nosso tempo de hoje, é que as pessoas, via de regra, contavam que Deus fosse real. Nós vivemos num tempo em que a maioria das pessoas não contam mais com Deus. E eu não sei se todas as pessoas que adentram igrejas contam de fato com Deus em suas vidas. Porque você muito bem pode esquentar um banco de igreja e viver de costas para Deus o resto da semana. No tempo, 500 anos atrás, o mundo era diferente nesse sentido. E eu vou ilustrar isso na vida da pessoa de Lutero. Lutero era um filho de pessoas no começo da vida, quando criança, pais bastante pobres, agricultores. Mais tarde o pai se tornou mineiro, não de carvão como aqui em Criciúma era no passado, mas mineiro numa mina de cobre. E tinha uma condição remediada, mas para ele poder fazer o que nós hoje chamamos de segundo grau, ele precisava fazer serenatas na porta da casa das pessoas bem de vida, para ter um café da manhã. Mais adiante, quando Lutero tinha idade de entrar na universidade, o pai tinha recursos para financiar a faculdade para o filho. E a ideia do pai de Lutero era bem simples: eu vou financiar a faculdade para o meu filho, para ele ter um bom emprego e eu ter uma aposentadoria garantida. Porque não existia esse tal de NPS, aposentadoria, né? Você vivia do apoio dos filhos. Mas Lutero, no seu estudo, já vivia angustiado, sempre com a pergunta: o que será de mim se eu tiver que comparecer diante do juízo de Deus? E aí acontece que um colega de estudo dele, eu não sei se era só colega da faculdade, se eles moravam na mesma casa. Em todo caso, o colega adoece e em uma semana está morto. E Lutero se pergunta: e o que seria de mim se isso acontecesse comigo? E aí ele, angustiado, ele se lembra que o ensino da igreja naquele tempo era: se você quer ter certeza que Deus vai te salvar, entre num convento, se torne um monge, entra num convento e vive só para Deus. Aí ele foi para casa e falou isso para o pai dele, que ele queria entrar num convento. O pai disse: não, senhor, eu estou pagando o teu estudo, e já paguei tanto, você vai continuar o estudo. E ele volta para a universidade, cabisbaixo. No caminho é alcançado por uma tempestade, um raio cai a poucos metros dele numa árvore, ele se ajoelha e diz: Deus, eu vou ficar monge. Contra a vontade do pai dele, ele dá seus livros de presente para os colegas, se despede deles e entra no convento mais rigoroso. Primeira tarefa que dão para ele: limpar as latrinas do convento e levar o conteúdo das latrinas para fora da cidade, um carrinho de mão. Se imagina o estudante mais brilhante da universidade, já com doutorado em direito, sai com um carrinho de mão, com os baldes, com excremento humano pela cidade, como gesto de humildade, como gesto de autoflagelação. Lutero fez tudo isso com rigor maior do que qualquer outro noviço naquele convento. Mas ao mesmo tempo Lutero era honesto. Ele percebeu que ele podia fazer o que ele quisesse, isso não tirava o peso da sua consciência. E ele dizia isso para o seu superior, o abade Staupitz. Ele dizia para ele: mas os meus pensamentos maus ainda estão presentes em mim. E um dia o Staupitz, o superior dele, não sabia mais o que fazer com esse noviço, com esse monge. Diz: olha, só tem uma solução para ti, você vai estudar a Bíblia.
Que decisão abençoada esse homem tomou. Mandou Lutero estudar a Bíblia. E Lutero começou a estudar a Bíblia e depois de um tempo, em 1512, ele foi enviado para uma cidade chamada Wittenberg, onde o rei da Saxônia tinha iniciado uma pequena universidade. A cidade não era grande, 6.000 habitantes, nem se compara com Criciúma. 3.000 eram os moradores da cidade, 3.000 eram os estudantes. E lá, nessa universidade, a tarefa de Lutero era ensinar a Bíblia. E Lutero conta, mais tarde ele conta, que no estudo da Bíblia, sempre que ele encontrava a palavra justiça de Deus, e essa palavra aparece muitas vezes na Bíblia, ou verdade de Deus, ele ficava com raiva. Ele ficava com raiva por quê? Porque ele se sentia ameaçado por essas palavras. A justiça de Deus, ele pensava consigo mesmo, ela vai acabar comigo. Diante da verdade de Deus, não adianta eu fingir, porque Deus me conhece por dentro. O Salmo 139 não diz: antes que eu te formasse eu já sabia quem tu eras? Assim diz o Salmo 139. E um dia, ao ler o Salmo 31, e no Salmo 31, ele ficou surpreso com uma coisa. Lá diz assim: em ti, Senhor, me refugio, nunca permitas que eu seja humilhado, livra-me pela tua justiça. E Lutero disse: mas isso não é lógico, livra-me pela minha justiça. Ora, não é assim num tribunal? Se alguém é levado a um tribunal, ele tem que provar que é inocente para ele ser absolvido. Mas se ele não puder provar que ele é inocente, que ele é justo, ele vai ser condenado, né? A barulheira que se faz em Curitiba por causa do Lava Jato é justamente isso, não é? As pessoas são levadas perante o juiz Moro, e se um desses acusados disser: não, eu recebi os tais milhões, aquela mala de dinheiro, ou aquele apartamento, ou seja o que for, a hora que uma das pessoas acusadas diz: não, eu recebi isso, ele é réu. Ele confessa o seu pecado, né, a confissão do réu é a rainha das provas, vai ser condenado. Mas aqui não está escrito: livra-me pela minha justiça, mas está escrito: livra-me pela tua justiça, ó Deus. E Lutero começou a entender que quando a Bíblia fala de justiça, ela diz ela pensa diferente do que nós pensamos. Eu vou tentar explicar isso bem simples. Quando você está diante de um juiz terreno e você disser: eu fiz isso e isso de errado, o juiz é obrigado a te condenar. Não tem como. A confissão do réu é a rainha das provas. Agora, quando você está diante do trono de Deus, diante do juiz eterno, a regra é outra. Como diz na primeira carta de João: se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Meus queridos, a justiça de Deus é uma justiça diferente, não é uma justiça que condena o que confessa o pecado, mas é uma justiça que liberta, que salva quem confessa o seu pecado. E por que isso? Porque o Deus justo e eterno entregou seu Filho Jesus a morrer na cruz, pagando pelo pecado, de modo que o réu escapa solto. A história mais marcante dessa justiça de Deus aconteceu na hora que Jesus foi crucificado. Você lembra que ele foi crucificado com dois terroristas? A Bíblia diz malfeitores, mas a palavra certa em nosso tempo seria terroristas, porque os caras eram especializados em matar soldados romanos. Os dois estavam debochando de Jesus.
desça, se tu és o Filho de Deus, desça dessa cruz e nos tire daqui também. Aí eles ouviram Jesus orar pelos carrascos: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Um dos carrascos, um dos malfeitores, dos terroristas, continuou debochando. O outro disse: cala a boca. Nós estamos recebendo o que nossos atos merecem, mas esse aí é diferente. Esse aqui nenhum mal fez. Quer dizer, quando esse homem viu Jesus orar pelos seus carrascos, ele reconheceu uma coisa: disso eu não seria capaz. Jesus é diferente. E aí ele fez uma coisa, a coisa mais ousada. Ele diz: não, eu estou recebendo o que eu mereço. Daí ele olhou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando vieres em teu reino. Lembrem, ele estava crucificado, não pôde fazer mais absolutamente nada. E Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Isso é a justiça de Deus. E aí Lutero entendeu o que Paulo escreve na carta aos Romanos, que no Evangelho, Romanos 1,17, no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Eu vou traduzir diferente: na boa notícia da morte e ressurreição de Jesus é revelada a justiça graciosa de Deus, que nós recebemos pela fé, que nós recebemos como confiando que essa palavra é verdadeira. Fé é isso. Lutero conta, como é que eu sei isso? É que o pessoal que ia almoçar na casa dele sempre levava lápis e papel junto consigo. Tudo que Lutero falou na mesa, eles anotaram. Tem 19 volumes de 600 páginas, só com anotações de conversas de Lutero à mesa. E um dia ele conta, que nessa hora foi para ele como se sobre ele o céu tivesse se aberto. E é isso mesmo. Meus queridos irmãos, essa descoberta, primeiro, Lutero era muito honesto consigo mesmo. Ele não se iludia em relação a si mesmo. Ele sabia: eu não sou aquilo que Deus queria que eu fosse. Aliás, o apóstolo Paulo também escreve isso em Romanos 7. O bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço. Miserável homem que sou. E de repente, Paulo termina assim: mas graças a Deus por Jesus Cristo. Quando ele entendeu isso mudou a vida dele de modo tão profundo, que ele mais tarde chega a dizer ao imperador alemão: a minha consciência está cativa, está presa à palavra de Deus. A palavra de Deus calou tão fundo na vida dele, que ele não podia mais arrancar essa palavra do seu coração. Que a palavra de Deus se tornou o critério da sua consciência. A pergunta dele sempre era: o que a palavra de Deus diz sobre isso? Bom, aí Lutero, ele morreu em 1546, e na cidade de Wittenberg morava um pintor chamado Lucas Cranach. E esse pintor, depois que Lutero tinha morrido, ele pensou assim com seus botões: eu devia de tentar colocar numa pintura o que eu aprendi de Lutero, ouvindo por 30 anos o sermão que ele fazia toda noite na igreja. E então Lucas Cranach fez um quadro que eu espero que esteja projetado. Ah não, isso, ele pregou passa adiante o próximo quadro, isso. Aqui vocês veem, claro que o quadro não é muito nítido, mas dá para reconhecer. São 4 pinturas. Na base, tem um quadro na base, e em cima dele tem 3 outras pinturas. Eu vou explicar cada pintura em parte, mas só para você ver, aqui embaixo está retratado a pregação do Evangelho. No quadro na lateral está retratado o batismo, no centro está retratado a Santa Ceia, e aqui à direita está retratado a confissão de pecados. Então, o pintor Lucas Cranach, talvez ele teve a ajuda do seu filho, que também se chamava Lucas.
Eles pintaram por 1 ano e meio nesse quadro. Foi num tempo relativamente breve para uma pintura tão complexa. E ele tentou pôr nesse quadro o que ele entendeu da pregação de Lutero nos 30 anos que ele ouviu esse homem pregar. E eu, especialmente no quadro de baixo, eu creio que ele colocou assim um resumo do ensino da Reforma muito conciso e muito claro. Em 1973, minha esposa e eu fomos, para então isso ficava na Alemanha comunista, nós fomos para lá, e eu pude ver esse quadro com meus próprios olhos. Eu me comprei desse quadro de baixo, eu me comprei uma fotografia, e ela está há 44 anos pendurada na frente da minha escrivaninha. Eu vou depois explicar por quê. Então vamos olhar esse quadro em detalhes. Então primeiro, olhar esse quadro de baixo. Observem a pintura. De um lado tem um pregador, do outro lado tem a igreja reunida. Nos fundos tem uma parede, onde você só vê os tijolos, e um crucifixo. Mas não é um simples crucifixo. A primeira coisa que o pintor quer chamar a atenção: na igreja só tem um assunto que importa: Jesus Cristo. Se você comparar com as igrejas da época, você ia ver que como a igreja estava cheia de imagens. Era Jesus e Maria, Jesus e os santos. Não, é só Jesus. O único assunto na igreja, a única coisa que importa na vida de um cristão é somente Jesus. Não é Jesus nem Jesus e Maria, nem Jesus e o sábado, nem Jesus e eu. Aliás, esse Jesus e eu é a pior forma de acrescentar alguma coisa a Jesus. Somente Jesus. E o pintor Lucas Cranach, ele deve ter matutado muito para dizer assim: como é que eu consigo retratar num desenho que Jesus morreu pelos nossos pecados e que ele ressuscitou? Eu sei que no meio evangélico brasileiro a gente gosta da cruz vazia, mas a cruz vazia, ela acaba se vira um amuleto e acaba esquecendo o sofrimento de Jesus. Não sei quem dos mais velhos viu aquele filme A Paixão de Cristo, que passou há uns 10 anos atrás, não é? Um retrato muito realista do horror da morte na cruz. Mas ao mesmo tempo Lucas Cranach diz: não, mas eu quero retratar que Jesus morreu na cruz e que ele ressuscitou. E ele achou uma solução fabulosa. Você vê que nesse crucificado tem um pano esvoaçante para os dois lados. Bom, imagine aqui nesse recinto, que é mais ou menos fechado como esse lá no desenho. O pano de um lugar onde não bate nenhum vento não pode ser esvoaçante, ele devia estar pendurado para o chão, mas ele é esvoaçante. Alguém podia dizer: não, tem uma janela aberta de um lado, o vento está soprando. Não, se tivesse uma correnteza de ar, o pano ia estar esvoaçando para um lado, mas não para os dois. Então o que o pintor quis dizer com esse pano esvoaçante? Ele quis dizer: isso é a mortalha na qual Jesus foi sepultado. Diz assim: Jesus morreu na cruz, mas a morte não pôde manter ele na morte, e essa mortalha teve que abrir espaço. Então ele está descrevendo, nessa pintura, ele está descrevendo um acontecimento que excede qualquer lógica, qualquer física, qualquer lei. E na verdade, a ressurreição de Jesus é isso. Os discípulos de Emaús, as mulheres tinham dito para eles: Jesus ressuscitou, nós encontramos eles. O que eles pensaram? Isso é conversa de mulher, elas são fracas da ideia do mesmo, acreditam tudo, né? E foram embora. E Jesus vai caminhando com eles e vai se fazendo de bobo, né? Mas por que estão tão tristes e coisa? E eles não reconhecem. Mas é óbvio, se você anteontem foi no enterro de um amigo, 2 dias depois o cara vai caminhar contigo, não pode ser ele, não é isso? É dentro da nossa lógica. A ressurreição rompe com todas as lógicas humanas. E o pintor conseguiu colocar isso num quadro.
Eu não conheço outro quadro que retrate essas duas coisas junto: Jesus crucificado e ressurreto. Como o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios 15, nos primeiros versículos: Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, e Ele ressuscitou no terceiro dia, conforme a Escritura. Isso está dito nessa parte central do quadro. Então a primeira coisa que nós queremos aprender de Lutero hoje à noite é somente Jesus Cristo. Não existe outro assunto. Não é Jesus mas é somente Jesus. A segunda coisa, há uma palavra de Lutero: eu não quero ter outro mestre do que somente este um, que se chama Cristo nos céus. Como Ele nos ordenou, todos os demais eu quero considerar colegas aprendizes. Que coisa bonita. Eu só tenho, Jesus disse, não chame ninguém de Pai, porque um só é vosso Pai no céu. Não chame ninguém de Senhor, porque um só é vosso Senhor. Então, se um só é nosso Senhor, então nós todos somos irmãos. Quantas vezes a gente esquece isso? Às vezes pastores se esquecem que eles são iguais aos membros da igreja. Às vezes igrejas esquecem que os pastores são pessoas iguais a eles. Eu tenho que confessar a vocês que a ocasião em que eu fui mais consolado numa hora de crise, eu fui consolado por uma oração de uma criança de 5 anos, que estava orando pelo seu coelhinho que tinha sido morto por um cachorro. O Espírito é como o vento, sopra onde quer. Não é domínio dos pastores, é domínio de Deus. Nós somos aprendizes de Jesus, de Deus, todos nós em conjunto. É verdade, os mais velhos na caminhada de fé podem ajudar os mais novos, mas às vezes Deus inverte os papéis. Segunda coisa que eu quero aprender desse quadro: o que Deus fez por meio de Jesus é de graça. Você não pode fazer absolutamente nada para merecer que Jesus te ame. Mas se isso é verdade, nada na tua vida pode impedir que Jesus te ame. Quantas vezes nós somos atormentados pela pergunta: será que Deus se importa comigo? Especialmente quando a gente passa por horas difíceis. O que Davi orou no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tua vara e teu cajado estão comigo. Sabe o que é essa vara de cajado do bom pastor? É a cruz pela qual Jesus passou. Não, por maior que seja a aflição que você passa, Jesus passou por uma aflição maior do que você passa, e Ele entende você até no último recanto de sua alma. E Ele te entende, Ele te ama, por mais que você o tenha ofendido. Por isso o apóstolo Paulo escreve na carta a Timóteo: creio que Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. É dádiva gratuita, é um presente. A única coisa que você pode fazer com esse presente é dizer: Senhor, eu quero, eu aceito. É tão simples. Às vezes cristãos que já estão um tempo na caminhada, eles acabam esquecendo isso. Muitos anos passados, a igreja luterana tinha em vários lugares construído hospitais. E esses hospitais, lá no começo, geralmente eram dirigidos por uma diaconisa. Na nossa igreja não tivemos tantas diaconisas, mas nós tivemos algumas guerreiras muito valentes. Eu me lembro de uma que montou um hospital de 50 leitos, já tocava esse hospital há 30 anos.
E na cidade onde tinha esse hospital, tinha um empresário que sempre debochava dessa diaconisa, porque ele dizia assim: essa mulher é trouxa. Ela bem poderia ter montado uma grande empresa e ter feito um bom dinheiro, mas em vez disso gastou as suas energias montando um hospital nessa cidade que não pertence a ninguém, e ela não tem nenhum benefício com isso. E esse empresário era descrente e debochava dessa mulher. Um dia ele adoeceu, teve que ser internado no hospital. Chamaram um pastor para atender ele, e o pastor vai lá, conversa com o homem se converte. Quando o pastor sai do quarto, a diaconisa está mesmo passando pelo corredor com a bandeja de medicamentos. Aí o pastor diz: irmã, não imagina o que aconteceu, fulano se converteu. Ela puxou os óculos e disse: se isso fosse tão fácil. Compreende? Aí você percebe como o filho mais velho na parábola do filho pródigo ficou com raiva porque Deus perdoou o irmão. Mas essa é a verdade de Deus, é gratuito, é graça, é presente. Vamos ouvir uma palavra que Lutero escreve sobre a graça. Não se pode louvar, exaltar a Deus mais, atribuir e reconhecer-lhe honra do que ao confessarmos que por pura graça e misericórdia Ele nos liberta do pecado, morte e inferno, e nos dá o seu amado Filho e presenteia com Ele todos os seus bens. A maior glória, a maior honra que você pode dar a Deus é dizer muito obrigado pelo teu presente. Reconhecer que Deus te ama graciosamente e que te deixas abraçar por Deus como o filho pródigo se deixou abraçar pelo seu pai. Agora vamos olhar mais um detalhe desse quadro. Como é que a gente recebe esse presente? Vamos olhar para a igreja que ouve a pregação. Se você puder olhar esse quadro de perto, se você entrar na internet e pegar esse mesmo quadro, uma resolução maior, você vai poder ver. As pessoas não estão olhando para o pregador, elas estão olhando para Cristo. Uma coisa bem simples. Quando você vem ao culto e ouve uma pregação, aprenda a pensar o seguinte: eu quero aprender a ouvir nessa pregação o que ela me ensina de Jesus. Não é a pessoa do pregador que importa, importa aquilo que Deus está ensinando para você sobre Jesus. Então o nosso olhar precisa olhar para Jesus. Eu não quero dizer que a gente deve desprezar os pastores, mas às vezes eu vejo irmãos e irmãs endeusando pastores. Outro dia tive num congresso e na conversa na mesa era sobre esse assunto. Uma senhora disse para mim: mas pastor Martin, quando eu morrer eu quero que o pastor fulano faça o meu sepultamento. Eu disse: muito bem, minha senhora, mas a senhora não vai escutar nada. E daí se no meu sepultamento não tiver ninguém para dizer alguma coisa? Eu creio em Jesus, basta, não precisa de mais, não é? Então como é que, o que nós ouvimos? Nós buscamos ouvir aquilo que que é dito sobre Jesus. Como diz, né? É pelo ouvir da palavra de Cristo é que nós cremos. A fé é gerada pela palavra de Deus. Se você não ouve a palavra de Deus, se você não permite que Deus fale para você, então você não vai ter fé. E claro que a nossa fé é uma chamazinha tão fraca. Você já acendeu uma vela num lugar onde tem muita ventania? Né? Às vezes é assim, aquele paviozinho só tem mais uma brasazinha. E Jesus disse que Ele não vai apagar a brasa que fumega. Mas é pela fé, nós recebemos. E fé é aceitar que Jesus interfira na minha vida. Uma palavra de Lutero sobre isso: crer em Cristo significa vesti-lo, tornar-se como Ele.
um com Ele. Mas Cristo é o Filho, e por isso nele os crentes também serão filhos de Deus com Ele. Crer em Cristo é tornar-se como Cristo. O apóstolo Paulo fala que nós devemos revestir-nos de Cristo. Assim como eu vesti esse paletó, nós precisamos ser revestidos por Cristo. O que significa isso? O pastor Leonir mencionou ainda há pouco que nós precisamos ter consciência de quem nós somos. É claro que nós somos pecadores. É claro que dentro de nós habita muita maldade. Um pastor que eu aprecio muito, ele disse uma vez assim, para provar a nossa maldade, disse: ninguém de nós suporta 1 hora de projeção pública dos seus pensamentos. Já pensou o que é isso? Ninguém de nós suporta 1 hora de projeção pública. Desce para colocar uns eletrodos na cabeça e projetar aqui no telão o que você está pensando agora. Não é? Você vai dizer, não, 5 minutos eu aguento, mas 1 hora. Vocês percebem como nós somos pessoas frágeis. Revestir-nos de Cristo significa que o nosso eu diminua e que Jesus cresça em nós. Que o nosso caráter seja modificado e nós nos tornemos sempre mais parecidos com Jesus. Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando com Jesus. É por aí que vai. Então isso é crer. E isso é um processo. Outro dia eu quase apanhei de uma senhora idosa. Fui visitar ela e ela estava inconformada que o genro dela tinha falecido. Eu disse, mas por quê, pastor? Por que ele não levou a mim? Eu estou velha, não aguento mais. Levou meu genro. Eu era um moleque de uns 35 anos. Eu disse para a minha senhora, quem sabe Deus ainda quer ensinar uma coisa para a senhora. Mas ela pegou aquela guarda-chuva que estava do lado dela e veio em cima de mim. Mas é verdade. Não existe idade para que Deus não queira, não possa e não deva nos ensinar algo. É claro que certas coisas que me atrapalhavam lá 20, 30 anos atrás, não me atrapalham mais hoje. Um parênteses. A Úrsula e eu éramos recém-casados, as nossas brigas eram por 2 motivos. Eu achava que ela comprava roupa demais e ela achava que eu comprava livros demais. E deu muitas teimas por causa disso. Não brigamos mais por causa disso. 45 anos depois, do que nós estamos teimando? Um está cuidando do outro para tomar o remédio na hora certa. Não é isso? E é muito interessante. A minha esposa me manda consultar mais um médico sobre o meu olho, porque se não tem jeito, o médico disse que não tem mais jeito, e eu quero levar ela para o médico. Eu não obedeço ela, ela não obedece a mim. Está vendo as temas? Elas mudam. Mas Jesus quer trabalhar o nosso coração. Então fé é vestir a Cristo, permitir que o caráter dele tome conta cada dia do nosso coração. E o último aspecto desse quadro. Agora vamos olhar para o pregador aqui do lado. Lucas Cranach retratou Lutero. Não importa a pessoa dele, mas 2 gestos que ele faz aqui são muito importantes. Primeiro, ele com uma mão aponta para dentro da Bíblia. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, o que importa é de nós ouvirmos o que a palavra de Deus diz, o que Deus falou pelos seus profetas e apóstolos. Não tem acréscimo. Se você ler lá no final da Bíblia está escrito, né? Quem acrescentar a essas palavras, eu acrescentarei juízo eterno. Então, é a palavra de Deus, é o que Deus revelou aos apóstolos e profetas. Esse é nosso assunto, não tem outro assunto. O que é anunciado na igreja, o que nós ensinamos como pais aos nossos filhos, precisa ser embasado na Sagrada Escritura. E por isso Lutero aponta para dentro da Bíblia. As crianças retrataram, não é? Claro que Lutero traduziu a Bíblia para o alemão,
João Ferreira de Almeida traduziu para o português. Na Inglaterra foi um outro grupo que traduziu. Mas o fato de traduzir a Bíblia para a língua das pessoas, que as pessoas falavam, lhes possibilita lerem com seus próprios olhos, entenderem com seus próprios entendimentos o que a palavra de Deus ensina. Lutero fez isso com um propósito, que a igreja tivesse condições de conferir se aquilo que estava sendo pregado do púlpito realmente é bíblico. Não é porque o Martin Weingärtner disse uma coisa na palestra hoje à noite que ela é verdade. Você precisa poder conferir se aquilo que está sendo dito realmente bate com a Bíblia. Disso ninguém de nós está dispensado. E a segunda mão, ele aponta com um gesto mais ou menos assim, que era o gesto que alguém no tribunal tinha que jurar que ele estava dizendo a verdade. Então, quem anuncia, quem fala da palavra de Deus, precisa falar com certeza e convicção. Eu digo para os meus alunos na faculdade, na aula sobre pregação, tem duas palavras que pregador cristão não usa. É talvez e eu acho. Em primeiro lugar, o que você acha não interessa. O que eu acho não interessa. Minha tarefa aqui é anunciar aquilo que Deus diz, e não o que eu acho. E se você diz talvez, é porque você não estudou que chega. Estude mais. Se debruce mais sobre a palavra para que você tenha clareza. E enquanto você não tem clareza, não fale do assunto. É tão simples. Vocês viram como o Lucas Cranach, numa pinturazinha simples, ensinou somente Cristo, somente pela graça, somente pela fé, somente pela Escritura. Esse é o fundamento no qual se alicerça a vida da igreja. Uma palavra de Lutero sobre a Bíblia: o que mais importa para Deus é que unicamente sua santa palavra permaneça na cristandade sem qualquer emenda de doutrina humana. Mas esta palavra não pode permanecer nela a não ser que se reconheça Cristo como único Senhor da obra e que se conceda a este nome unicamente a Jesus. Somente a palavra de Deus. Um versículo da Bíblia que me ajudou muito foi o Salmo 119, versículo 105. Como qualquer aluno, estudante, segundo grau, tendo aula de física, eu comecei a pensar, não, mas esse negócio na Bíblia não está bem certo, né? Eu li a Bíblia e duvidava disso e daquilo, então os milagres. E um dia eu me dei conta o que essa palavra diz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quem já ficou aqui em Criciúma certas vezes também apaga a luz, né? A gente tem que acender uma vela. Pode fazer o teste, escureça a sua casa, hoje à noite acenda uma vela e segure ela abaixo do nível dos teus olhos. E tente ver se ela mostra, se ela ilumina o teu caminho ou se ela te ofusca. Uma vela, é só uma vela que ela tem, mas se ela ficar abaixo do nível dos nossos olhos, ela vai nos ofuscar e não vai iluminar o caminho. Mas se você levantar a vela acima da sua cabeça, por fraca que ela seja, ela vai lhe iluminar o próximo passo. Quando eu entendi isso, eu entendi qual é a posição que a palavra de Deus tem que ter em relação aos meus pensamentos. Ela tem que ficar acima dos meus pensamentos e meus pensamentos abaixo. Mas se eu mantenho meus pensamentos acima da palavra de Deus, ela para baixo, ela só vai me ofuscar. Resolveu para mim a questão. Qual é a posição da palavra de Deus na minha vida? E isso não vale só para um pregador no culto, não vale também para a educação de filhos. Nós adotamos, quando já tínhamos filhos adolescentes, nós adotamos um menino negro. Quando o Diego tinha 4 anos, nós morávamos de 10 pessoas numa casa com um banheiro só. E você imagina o que é domingos à tarde para todo mundo estar pronto para o culto, né? Então eu fiz várias regras, por exemplo, a regra que o comprimento do cabelo era o tempo de banho. Aí o meu quarto filho tinha naquele tempo uma cabeleira até a cintura.
Ele dizia: pai, então você pode tomar banho 3 segundos. E aí, né, foi. E um dia nós dissemos no domingo assim, eu disse: a mãe e o pai vão tomar banho primeiro, depois vocês vão atrás. E o meu caçula chegou: pai, mas eu quero tomar banho com vocês. Não, alguém dos teus irmãos vai dar banho em você. Ele parou na minha frente, assim, pitoquinho de 4 anos, olhou para mim assim e disse: pai, Jesus me disse que eu era para tomar banho com você. Por que ele disse isso? Porque ele sabia que se Jesus disse, o pai bate continência. Eu disse: meu filho, mas Jesus não falou isso para você. Mas a criança nota o que rege a cabeça do pai. Quem tem a última palavra. Isso vale também em todas as outras situações da nossa vida. Lutero conseguiu colocar esse ensinamento, esses 4, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e somente a Escritura, numa confissão de fé muito bonita. Ele diz assim: esta será a minha fé. Pela minha maldade e fraqueza congênitas, até agora fui incapaz de fazer jus às exigências de Deus. Se não puder crer que por Cristo Deus me perdoará o meu falhar, que dia por dia lamento, estarei arruinado, terei de desesperar, mas isto jamais farei. Pendurar-me num galho, como Judas, isso não farei. Vou pendurar-me no pescoço ou nos pés de Cristo, como a pecadora o fez. Apesar de eu ser pior do que ela, vou apegar-me ao meu Senhor Jesus. No dia final, no dia do juízo final, Ele dirá a Deus o Pai: esse penduricalho também vai ter que passar. Verdade é que Ele nada guardou e transgrediu todos os teus mandamentos, Pai. Mas Ele se pendura em mim, é isso que importa. Eu morri por Ele, deixa-o entrar. Esta será a minha fé. Amém. Bom, agora vamos olhar rapidamente os 3 quadros superiores. O primeiro quadro retrata o batismo. Vocês vão olhar aqui, né? Vão estranhar esse batismo de criança. A criança está pelada. É que até 1700 também os luteranos batizavam as crianças por imersão num tipo de uma banheirazinha. Por que eles pararam de fazer isso? Porque eles viram que todas as crianças batizadas no inverno pegavam pneumonia. Aí eles, né, nessas igrejas europeias, no inverno a temperatura dentro da igreja é 4 graus. Então eles passaram a usar só umas gotas d'água. Mas a quantidade de água, isso tudo não importa. O que importa? O que acontece no batismo? No batismo, sentimos na pele a morte e a ressurreição de Jesus. Isso não é algo que Lutero disse, mas isso é algo que está escrito na Bíblia em Romanos 6. Em Romanos 6 diz que no batismo nós morremos com Cristo, nós somos afogados com Cristo e nós emergimos, nós ressuscitamos com Jesus. Então, assim como a água toca a nossa pele, a morte de Jesus e a ressurreição de Jesus se tornam algo que nos toca de verdade. Lutero explica isso assim no seu catecismo. Ele diz assim: que significa esta imersão em água? Significa que o velho homem em nós, por contrição e arrependimento diários, deve ser afogado e morrer com todos os pecados e maus desejos, e por sua vez sair e ressurgir diariamente novo homem, que viva em justiça e pureza diante de Deus eternamente. Lutero podia dizer: cada dia eu preciso me colocar debaixo do batismo. Querendo dizer, eu todo dia preciso lembrar que Jesus morreu por mim na cruz e ressuscitou por mim, e isso precisa me tocar. Quer dizer, o batismo não é um rito que fica lá no passado, mas é algo que aconteceu lá no passado, seja de criança ou de adulto, e que precisa ser vivido todo dia. E como é que é vivido todo dia? Por arrependimento e fé. Nesse quadro do batismo, se eu voltar mais uma vez para o quadro, volta de ré mais uma vez o quadro, você vai ver uma coisa interessante. Quem está batizando a criança não é um pastor, é o professor de grego e de latim na universidade, Philip Melanchthon. Ele não era pastor. Mas por que Lucas Cranach pintou que não um pastor batizando a criança? Para mostrar que diante de Deus não existe reserva de mercado, não é?
Oh, eu estou sendo socorrido aí. Hoje à noite, de fato, estou sendo refrigerada a água. Então ele está dizendo assim: olha, não importa quem batiza. Então é sacerdócio geral de todos os crentes. Do lado do Melanchthon tem uma pessoa parada com a Bíblia aberta. Por quê? Porque Lutero diz: se o batismo, ser imerso na água, não tiver ligado com fé na palavra de Deus, então é um simples banho. Então a ligação do batismo tem a ver com sua ligação, não é a água, é a água com a palavra de Deus que faz a diferença. Olhemos agora o quadro do meio. O quadro da Santa Ceia é um quadro muito interessante. No meio, as pessoas estão sentadas em redor da mesa. Lucas Cranach não pintou como Miguel Ângelo os discípulos, não, ele pintou pessoas da sua cidade. Ele pintou pessoas que viveram com Lutero. O que está recebendo o cálice é Lutero no tempo que ele estava escondido no castelo de Wartburg. Então ele desenha a ceia sendo celebrada por pessoas do seu tempo. No meio da mesa tem um cordeiro, para lembrar o quê? Para lembrar que a Santa Ceia que Jesus celebrou com os discípulos tem conexão com a ceia pascual dos judeus. Os judeus na Páscoa carneavam uma ovelha e celebravam a libertação do Egito. No final daquela ceia, Jesus pega o pão e dá para os discípulos e diz: esse é meu corpo. E pega o cálice e dá para os discípulos e diz: esse é meu sangue. A ceia não celebra a libertação do Egito, celebra a libertação do pecado e do diabo e da morte. Então nesse processo, né, mas a conexão está aqui, a prefiguração com o que Jesus fez. E na parede, nos fundos, tem 2 quadros. Num você reconhece uma árvore, faz referência a Gênesis 3, a árvore do conhecimento do bem e do mal, da queda de Adão e Eva. Desde quando nós somos pecadores? Desde a queda de Adão e Eva. Quando é que nós vamos, para que Jesus nos quer libertar com o seu sangue e seu corpo entregues na cruz? Ele nos quer conduzir para a cidade eterna. Então, outro quadro é uma cidade no alto do monte, a Nova Jerusalém. Então, a ceia que nós celebramos está entre a queda e a restauração eterna, quando Jesus voltar, a Nova Jerusalém, onde todos vão poder estar na presença de Deus. Jesus na ceia diz assim: eu não vou tomar deste cálice até que eu venha no meu reino. Então lá a grande celebração, a grande ceia vai ser celebrada na presença de Deus, não é? Ele colocou esses 2 quadros lá no fundo para lembrar a ceia que nós celebramos hoje na nossa comunidade, entre irmãos. Ela faz essa conexão entre o nosso pecado desde Adão e a redenção eterna que Deus preparou para os seus. Uma palavra de Lutero sobre a ceia: quem tiver consciência pesada por causa dos seus pecados, deve buscar consolo no sacramento, não no pão e no vinho, mas na palavra que no sacramento me oferece, presenteia e doa o corpo e o sangue de Cristo como dado e derramado por mim. Isso não basta? Veja bem, não é o pão e o vinho que vão te salvar. Mas se você crer que naquele pão e naquele vinho, ou naquele cálice, Jesus está dando a sua morte e ressurreição para ti, então você vai experimentar consolo, não é? E por último, o quadro da confissão de pecados. Talvez esse quadro seja o que menos entendemos. Lutero ia todos os dias confessar os seus pecados para um irmão. Isso praticamente todas as igrejas evangélicas abandonaram e deixaram de fazer. Eu às vezes penso que isso é um motivo que nós temos tantas pessoas emocionalmente doentes nas igrejas. Por quê? Nós sabemos dos nossos erros, mas nós não podemos perdoar a nós mesmos.
Claro que eu posso orar para que Deus me perdoe, e Ele perdoa com gosto, mas às vezes eu custo acreditar. E o que acontece quando eu custo acreditar? Eu fico remoendo. Eu mencionei hoje de manhã na palestra que eu fiz, que há 3 semanas atrás em Jaraguá, depois de uma pregação, o Senhor veio falar comigo e me lembrou de uma ocasião que eu magoei Ele 40 anos atrás com uma palavra. E que Ele ficou remoendo isso 40 anos. Eu primeiro não queria lembrar, né? Mas Ele me lembrou. E eu não podia negar, eu de fato disse essa palavra, e disse ela com uma boa dose de maldade. Mas por que carregar uma coisa e remoer algo não só por 40 anos, por 1 ano, por 2 anos? Como é maravilhoso quando a gente tem um irmão, uma irmã, com quem a gente pode falar sobre isso e a pessoa pode orar por nós por isso. Existem vários níveis. O apóstolo Tiago escreve na sua carta, se pecamos, confessem os pecados uns aos outros, muito pode a oração do justo. E Jesus disse que se 2 pessoas concordarem em pedir a mesma coisa, Deus dará. Vou dar um exemplo. A gente brigou como casal. Um magoou o outro. Bom, como é que tem que acontecer? Aquele que magoou precisa reconhecer que errou. Então precisa confessar o seu pecado. Aquele que sofreu, que foi magoado, precisa conseguir pedir para Deus perdoar o outro. Os 2 pedem a mesma coisa, só que de ângulos diferentes. O que errou pede reconhecendo o pecado. O que sofreu o erro pede para Deus perdoar. Os 2 pediram a mesma coisa e Deus dá de verdade. Você pensa que pastor não briga com a mulher? Barbaridade. Se a Úrsula e eu somarmos as temas que nós tivemos nesses 45 anos que estamos casados, mas a grande experiência que nós temos, que nós aprendemos a colocar diante de Deus as nossas teimosias. E eu posso dizer para vocês, o meu problema não é reconhecer que eu errei, o problema é eu admitir que eu errei. Não é assim? Eu estou vendo gente rindo, tem mais gente com esse problema, não é? Mas meus queridos, às vezes a gente lembra das bobagens que fez lá no passado, mas o que a gente lembra, mas não dói mais. Por quê? Porque foi orado sobre isso. Então, minha regra é bem simples: se você está remoendo uma coisa, você precisa conversar com alguém. Você precisa poder falar, porque você não pode anunciar o perdão de Deus para si mesmo. Deus tem que fazer isso por meio de alguém outro. E aqui nesse quadro está retratado um pastor que foi pastor junto com Lutero e 2 príncipes. O rei da Saxônia, se ajoelha e reconhece o seu erro. Vou dar um exemplo do erro dele. Ele nunca foi numa pregação de Lutero. Por quê? Ele era o juiz supremo do país. Ele disse: se eu for numa pregação de Lutero, o pessoal vai dizer que eu estou puxando brasa para o lado dele. Então eu não posso presidir um julgamento se eu tenho que julgar ele. Então ele mandava o secretário dele para o culto. E o secretário tinha que voltar e dizer o que Lutero falou hoje. Um dia o secretário chegou de volta e disse: Lutero pregou contra as relíquias. Ele perguntou o que ele falou contra as relíquias. Ele disse que isso é contra a Bíblia. Aí o rei coçou a cabeça e disse: ele falou isso mesmo? Falou isso. E logo hoje, e eu acabei de gastar um dinheirão, comprei mais umas relíquias, vou ter que jogar tudo fora. Ele aprendeu a reconhecer os seus erros, e se humilhou, e confessou os seus pecados, e permitiu que alguém lhe dissesse: Deus te perdoa. O outro é o príncipe de Hesse, que tinha uma história de amante, e que não se deixou corrigir. Ele vai embora e fica bravo. Onde a palavra de Deus é anunciada, só tem 2 opções: ou você se arrepende e admite o seu erro, ou você vira as costas para Deus e fica bravo.
Nas 95 teses, Lutero escreve na primeira tese, ele escreve assim: quando nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo diz arrependam-se, Ele quer que a vida inteira dos crentes fosse arrependimento. Meus queridos, é uma coisa muito prática. Então agora olhando esses quadros mais uma vez como um todo, você percebe que esse pintor, ele realmente ouviu com atenção a pregação de Lutero e conseguiu resumir ela em 4 pinturas, das quais a da base é a mais importante. Quem sabe você esqueça o que eu falei hoje, mas se você lembrar esse quadro do meio, só Jesus, não tem outro assunto, não é Jesus e. Segundo lugar, é de graça. Por mais perdido e confuso que alguém seja, Deus tem prazer em perdoá-lo. A gente recebe pela fé, e essa fé vem pelo ensino da palavra de Deus. Que Deus o capacite, e capacite cada um de vocês a acolher essa palavra da Bíblia, e crescer nela, nos desafios que você vive. Vai ter ocasião em que você vai ter que dizer, é só Jesus. Tanto no âmbito de sua família, na vizinhança que você vive. E Deus vai lhe dar as palavras certas e a coragem para fazer isso. As crianças na sua apresentação retrataram e disseram várias vezes que Lutero teve coragem. Realmente teve coragem. Eu esses dias li uma carta que ele escreveu para o rei de Berlim, de Brandemburgo. O rei tinha expulso alguém do seu país porque acho que ele tinha batido na mulher. É uma coisa assim, eu não sei exato o que era, mas era uma coisa assim. Expulsou ele do país, 3 ou 4 anos. E o cara veio para Lutero e disse, eu estou arrependido, mas não posso voltar. E ele escreveu uma carta para o rei da Prússia. E escreveu mais ou menos assim, ele disse, olha rei, o fulano de fato fez o que estava errado, etc. O senhor puniu ele, já está 4 anos longe de casa, ele está arrependido, quer voltar, a mulher dele quer que ele volte também, mas ele não pode porque o senhor expulsou ele do país. Então, eu estou lhe pedindo para o senhor deixar ele voltar. E eu estou dizendo que quem está pedindo para ele, eu sou alguém que ora pelo Senhor, para que o Senhor governe com sabedoria o país. E aqui na minha igreja todo mundo está orando pelo Senhor também. Agora, se o Senhor não deixar ele voltar, o Senhor se cuide, porque nós podemos orar para Deus contra o Senhor. E se Deus ouvir nossa oração e nós orar contra o Senhor vai passar mal. Você já pensou? Você já pensou? É algo inusitado para o nosso horizonte, não é? Então, e nós temos que aprender a ter essa coragem. Outro dia tinha 2 homens brigando e me chamaram para apartar a briga. E eu disse para o cara que me chamou, mas por que você não aportou? Porque correu até na minha casa, me tirou do escritório. Ele disse, pastor, eu não posso apartar a briga dos dois, porque eu sou amigo dos dois. Amigo da onça, não amigo de verdade. Não, tem horas que Deus requer coragem da gente. E isso nós podemos aprender com Lutero. Posso orar com vocês ainda, queridos irmãos? Ó Deus amado, nós te agradecemos que é possível resumir a tua palavra com uma pintura. Que tu usaste o dom do Lucas Cranach para fazer um resumo visual do ensino da reforma. Ó Senhor, conceda que cada um de nós possa usar os seus dons para te servir. Obrigado que tu és capaz de usar os dons mais humildes e mais singelos para a tua honra e glória. E conceda, Senhor, que nós permitamos que Jesus Cristo esteja no centro da nossa vida. Que nós aceitemos esse maravilhoso presente que tu nos fazes em teu Filho amado. E nós permitimos que pela fé nós sejamos revestidos de Cristo. E que isso nos faça ter coragem de falar de tua palavra. Amém. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu amanhã cedo devo voltar mais uma vez aqui para essa igreja, né? Mas eu não vou falar de Lutero, eu vou falar da Bíblia.